Olá, bem-vindo ao 235 Análises. Em Atlético e Inter, tivemos equipes com propostas diferentes. De um lado, o Atlético buscou acelerar o jogo e utilizar os seus alas, em especial o brasileiro Samuel Lino. A Inter esperou e fez um jogo mais pragmático, esperando encontrar espaços nas entrelinhas do Atlético. Os colchoneiros precisavam do resultado e começar em cima, marcando a saída da Inter, que se complicou em muitos momentos e teve dificuldades para sair ao ataque e também para sair da pressão. Na fase defensiva, o Atlético deixava espaços na última linha e também nas entrelinhas, mas a Inter não conseguiu aproveitar esses espaços, exceto de algumas poucas ocasiões, como no lance do gol. Os nerazzurri esperavam o Atlético mais ofensivo e foram a campo planejando administrar o jogo. Porém, a boa marcação na saída acabou complicando tudo. Ainda no primeiro tempo, a Inter conseguiu algumas escapadas e com a bola tentava administrar a posse. Tocava de um lado para o outro, buscando frear o ataque colchoneiro e cansar o adversário. Ambos os times vieram com 3 zagueiros, 2 alas, 3 meias e 2 atacantes, estando num 3-5-2. No papel, o Atlético joga num 5-3-2, a Inter utiliza um 3-5-2. Evidentemente, nenhum dos times se manteve no mesmo formato tático inicial. Os donos da casa subiam Llorente ao meio, enquanto Lino avançava mais em direção à ponta esquerda. Griezmann também alterava de posição, trocava de lado com Morata e também descia mais ao meio, como se fosse um meio armador. Quando isso ocorria, alguém subia e ocupava o lugar de Griezmann. Muitas vezes era o Llorente, e outras vezes não. Já na Inter, Bastoni e Pavard saltavam em direção às laterais, substituindo Di Marco e Dumfries, que atuavam como meias pelas beiradas. Çalhanoğlu descia e virava um segundo zagueiro ao lado de De Vrij, compondo uma saída de bola melhor. Barella também fazia essas descidas, trocando de posição com Çalhanoğlu. O ataque visitante se movimentava a partir de pivôs do Lautaro, que hoje não foram tão eficazes, mas geraram o jogo, inclusive o gol. No lance em que Di Marco abriu o placar, vimos a movimentação de 4-4-2 da Inter. Bastoni participou da jogada com passe longo vindo da lateral, enquanto Barella e Lautaro se movimentaram em movimentos opostos, mas que permitiram que Di Marco invadisse a área e recebesse um bom cruzamento para marcar. Os gols do Atlético envolveram situações em que a defesa adversária se viu bem marcada, e que ocasionou falhas que geraram espaços e permitiram que o Atlético chegasse aos gols. Dito isso, a boa marcação do Atlético de Madrid foi fundamental para não permitir que a Inter executasse seu jogo habitual e planejado, que seria administrar o jogo por meio da posse de bola. Inicialmente isso seria feito para diminuir o ímpeto adversário e aí sim encontrar espaços que permitissem o pivô de Lautaro e as subidas diagonais dos meias, bem como explorar os agudos Dumfries e Di Marco pelas laterais. Das equipes taticamente estabelecidas, podemos falar sobre o resultado, que não foi o esperado. A Inter era a franca favorita, uma das melhores equipes do mundo até a eliminação. Obviamente que isso não diminui o trabalho de Inzaghi e nem a qualidade deste time, que continua sendo um dos melhores do mundo. O que aconteceu nos pênaltis durante os 90 minutos apenas evidencia que a Inter ainda não alcançou seu nível máximo, pois ainda precisa de reforços de opções melhores no banco, bem como ajustes táticos, principalmente na defesa. Mas esses buracos e problemas da Inter só foram identificados por um time até agora, o Atlético de Madrid de Diego Simeone, que nada mais é que um velho e um novo filme. Praticamente desde a temporada 2013-14, o Atlético tem demonstrado competitividade e capacidade para enfrentar os maiores times do mundo, ainda que tenha um orçamento menor e um elenco consideravelmente inferior. Mas nada disso importa, além de que Griezmann é um craque de bola e Simeone é um técnico de qualidade absurda. Os dois sairão do clube como os principais nomes da história recente, assim como sairão idolatrados pela torcida colchoneira. Independente de todo o extracampo que envolveu o início da partida, vimos uma longa batalha, que além dos 90 minutos em Milão, se estenderam para outros 130 minutos de duas equipes competitivas e chatas de se enfrentar. Em jogos grandes, como os que envolvem uma noite de Champions, o favoritismo não entra em campo, nem os outros últimos 5 jogos, mesmo que um deles esteja numa fase brilhante e o outro nem tanto assim. Duas equipes muito bem construídas e postadas, de um lado um tricampeão da Champions, do outro um que nunca foi campeão. As taças também não entram em campo. A Inter abriu o placar, levou o empate e se viu presa na boa marcação do Atlético, que só reduziu seu ímpeto após a virada no segundo tempo. Na prorrogação, ambos os times demonstraram cansaço. Inevitavelmente o jogo perdeu em qualidade na reta final. O Atlético mal atacou e quando atacou deixou espaços que a Inter não soube converter.
Isso não só serve para os dois tempos de prorrogação, mas também a etapa final do tempo normal. Não vimos uma Inter habitual que joga bem e se mostra implacável. O Atlético foi levado pelo coração, mas também pelas pernas e pelo cérebro. O cérebro que se complicou na hora de Lautaro bater os pênaltis e mandar para fora. O pênalti perdido não apaga sua última temporada e nem tudo o que tem construído na Itália. Só virão críticas oportunistas e desnecessárias num momento como este. O Borussia salvou a temporada e o treinador. Os aurinegros abriram o placar com Sancho, que vem buscando uma improvável redenção num lugar que talvez nunca devesse ter saído. Para além disso, se permitiu sofrer e então marcou o gol salvador aos 95 minutos de jogo. O gol que teve participação do centroavante que é constantemente menosprezado, mesmo estando num patamar acima, pelo menos é o que ele mesmo diz. O gol foi marcado por Marco Reus, que depois de tanto tempo pode, enfim, estar de saída do clube em que nos acostumamos a vê-lo jogar e brilhar, mas também se lesionar. Talvez a história do Dortmund neste jogo tenha algo a contar para a redenção de Sancho. O Porto de Sérgio Conceição sempre faz frente aos grandes. É um time ajeitado, que carrega um controle em Portugal, em que se goleia seu maior rival por 5-0. Contra o Arsenal não seria diferente, deu trabalho. Na ida buscou pragmatismo e na volta também. O Arsenal teve dificuldades em achar bons espaços e só conseguiu num lance de gênio protagonizado por Odegaard. Obviamente, nenhuma dessas coisas tira os méritos do trabalho de Arteta, que caminha para construir uma bela história, assim como fez como jogador, agora como treinador dos Gunners. Nos pênaltis, assim como em Atlético e Inter, o time que mais buscou o ataque no tempo regulamentar saiu como grande vencedor. De 19 e 20 que o Barça não chegava às quartas. Desde lá, a pandemia acabou, os torcedores voltaram ao estádio e até mesmo o Messi saiu do Barcelona. Xavi se tornou técnico e até mesmo foi campeão de La Liga, mas toda a exaltação e a paixão acabaram, assim como o futebol. Com um pênalti sonegado, o Napoli caiu perante um Barça, erguido por La Masia. Foi de fato uma temporada bem equivocada do Napoli, assim como o Barcelona tem feito, que já sabe que não terá chave para a próxima temporada.